Pronto. Olá, irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao Escola Biblicast. Quem fala com vocês é o professor Roberto Penha. Vamos iniciar hoje uma jornada sobre um tema muito importante nas lições bíblicas adultos da CPAD e que excede não apenas um conhecimento discutido do ambiente religioso, né? Deveria ser uma questão a ser considerada em quaisquer ambientes em que nós estejamos, que é sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Esse é o grande tema desse trimestre, certo? Vamos ter uma série de lições específicas, né? Quero destacar que hoje vamos dar uma ênfase numa abertura inicial desse trimestre, um rápido parecer assim, sobre o sumário do que a gente vai discutir. E vamos falar hoje na lição 1, uma lição um pouco de abertura, não é enfática em entrar em pormenores, mas dá um panorama geral, que é as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Então esse é o tema da lição específica de hoje, a lição 1. Vamos dar andamento. Bem, no nosso sumário aqui, para a gente ter um panorama, quem está iniciando aqui e talvez acessando pela primeira vez o conteúdo do Escola Biblicast, a gente coloca esses slides no canal do Telegram, vamos colocar também no site e também vamos criar um canal no Discord, um servidor no Discord, em que você pode acessar esse material também. Então vai ter 3 possibilidades de acesso. O acesso mais imediato e mais fácil é sempre no Telegram. Eu simplesmente posto lá, subo direto, é bem mais tranquilo. Então, quem puder acompanhar no Telegram é sempre o melhor caminho, tá certo? Até porque esse conteúdo aqui foi criado inicialmente no Telegram e depois estou postando aqui no YouTube, tá certo? Bem, vamos aqui falar um pouquinho rapidamente sobre cada uma dessas lições para a gente ter um panorama. Por que é importante falar sobre esse panorama geral? Não adianta a gente tratar da lição 1, 2, 3, 4 e 5 sem a gente entender um pouco do globo, ou seja, qual é o grande enredo que o comentarista, né, a CPAD como um todo, pretende, digamos, fazer a gente refletir, nos provoca. E o pastor, o comentarista, o pastor José Gonçalves, ele apresenta aqui, né, fez um escopo, né, obviamente tem muito mais questões, muito mais subtemas que poderiam ser considerados, mas ele destacou aqui 13, né? A lição 1, que a gente vai dar uma ênfase hoje, né? As sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo, não vou gastar energia muito aqui com isso, mas a lição 2, a sutileza da banalização da graça, né? A gente sabe que tem uma confusão muito grande dentro do ambiente protestante, não estou nem falando do ambiente externo à igreja, dentro do ambiente protestante, de pessoas que confundem a graça como uma espécie de liberação geral, né? Uma libertinagem. Então, é uma questão que faz com que permita, inclusive, que o pecado, questões que deveriam ser duramente condenadas, eles entram dentro do ambiente eclesiástico, dentro do ambiente da igreja, da comunidade, e traz sérios malefícios, né, com consequências gravíssimas. Temos aqui também na lição 3, a sutileza da imoralidade sexual. E aqui, quando fala imoralidade sexual, em outras traduções podem ser chamadas também de prostituição, basicamente aqui leva todas as questões sexuais que são fora do padrão bíblico. E aí é muito fácil, né, de forma geral, a gente dar um panorama assim na lição de hoje, uma generalização, é que o padrão bíblico é um homem e uma mulher em um casamento. Então, qualquer coisa que fuja desse padrão, mais pessoas envolvidas, pessoas do mesmo sexo, pouco importa. Isso foge do padrão bíblico. Então, o que ocorre no nosso contexto atual é que há uma flexibilização desses padrões, né? Tanto do ambiente, vamos dizer, que chamamos eventualmente de secular, né, fora da igreja, bem como também dentro de algumas igrejas. Então isso é uma questão que a gente tem que enfrentar. E, inclusive é muito interessante esse termo do empregado como sutileza, né? É algo que aparentemente é muito tranquilo, meigo, delicado, algo sutil, em que a pessoa não pega logo de cara esses pensamentos equivocados ou essas questões. Por quê? Porque chega de forma geralmente sorrateira, né? É inclusive uma das estratégias de Satanás, né? Bem, a lição 4, a sutileza da normalização do divórcio. Então a lição 3 e a lição 4 tem uma ligação muito próxima. Por quê? Porque dentro da questão da imoralidade sexual, o divórcio, se formos pensar assim, né, é uma das consequências que, eventualmente, a imoralidade sexual pode levar. E bem, também sabemos que, mesmo que não ocorra a tal da imoralidade sexual, né, que seria até um dos quesitos que, eventualmente, permitiria o divórcio, né, uma questão mais polêmica, mas existem pessoas que se divorciam, se separam por qualquer fator, né, fatores, assim, bem
Não vou nem dizer que são extra-bíblicos, fora da Bíblia, porque a Bíblia tem um parâmetro, lógico, a gente sabe disso, a gente vai estudar inclusive alguns deles. Mas questões que são até absurdas para o próprio padrão, digamos, natural, humano, né, da sociedade como um todo, né? A gente vai descobre situações de divórcio, a pessoa fica chocada porque que esse foi o motivo, né? Esse foi o fator que levou, então assim, são coisas absurdas, né? Bem, também a sutileza do materialismo e do ateísmo, colocou aqui como questões dentro da mesma lição, mas são questões bem distintas, certo? O materialismo tem toda uma construção de pensamento. O ateísmo é uma outra, certo? E a nossa sociedade, de alguma forma, ela é muito mais atacada pelo materialismo do que pelo ateísmo, certo? O ateísmo, ele tem crescido, mas ele ainda, de certa forma, ele é muito pequeno, tá certo? Ele é muito pequeno, mas a gente não pode desconsiderar as questões envolvendo o ateísmo também. Bem, as sutilezas das ideologias contrárias à família, né, a lição 6, que de alguma forma a gente vai perceber que o divórcio, né, tem alguma questão também envolvida, porque é uma parte de destruição da família, a imoralidade sexual também contribui, né, para esses valores, essas questões, e podemos levar várias e várias outras questões a considerar. Então, é um tema bem polêmico, né, se formos pensar assim, para muita gente, porque, vez por outra, a gente entende, e aí é interessante a questão da sutileza. Algumas questões que a gente entende que é normal ou que não é pecado, na verdade é, né? Então a gente vai discutir aí, inclusive, eventualmente descobrir algumas coisas que são contrárias à palavra de Deus. A lição 7, a sutileza da relativização da Bíblia. E aí é inclusive essa lição 7, né, se vamos considerar assim, talvez seria interessante ser a lição 2. Por quê? Digo de estrutura de pensamento. Se a pessoa ela entende que pode viver a vida dela da forma que bem entende, o melhor caminho para que pudesse trilhar, né, esse passo a passo aí é você fazer o quê? É você desconsiderar qualquer parâmetro ou padrão que diga o que é correto. Então, se a Bíblia, a princípio, é um manual, né, de conduta, de regra, de fé, de princípios, de valores, eu tenho que colocar em xeque a Bíblia. Se eu coloco em xeque a Bíblia, dizer que ela não é relevante, dizer que não é para o nosso tempo, dizer que tem que ser reinterpretada, reconsiderada, tem que ser ajustada, que ela é antiquada, ou seja o que for, inúmeros adjetivos que eventualmente as pessoas impõem a ela, é um precedente ao relativizar a Bíblia, para que você possa caminhar por todos os demais pecados, delitos, né, falhas, vamos dizer assim, e com a consciência, entre aspas, limpa, né, porque você não está errando ou fugindo de um parâmetro que indicaria o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque você segue o parâmetro que você entende que seja melhor para você, né? E esse padrão não seria o padrão bíblico. Então, a relativização da Bíblia é um dos principais pontos que as pessoas levam em conta. Porque, ao considerarmos uma prática equivocada, algumas delas não têm penalidade na própria justiça comum, vamos dizer assim, na nossa legislação, Constituição e leis ordinárias. Mas, no parâmetro bíblico, é um erro. Só que quando observamos dentro do parâmetro bíblico e a pessoa desconsidera essa questão, ela fica livre, porque não é pecado ou erro na Constituição, nos valores de leis morais dos homens, e também não seria no padrão de Deus, né? Então, a pessoa fica livre, fica à vontade. Então, perceba que a relativização da Bíblia é como se tivesse um prédio, né, em construção, e você quer derrubar o prédio, você derruba, destrói, né, ou tenta minar o alicerce, porque você minando o alicerce vai destruir todo o prédio. Então, essa é uma questão bem importante a considerarmos. A lição 8, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Ou seja, isso aqui já é uma questão um pouco mais interna, né? É um ataque interno para nós que somos pentecostais. Por quê? Dentro do pentecostalismo existe já influências de doutrinas estranhas, vamos dizer assim, ou contrárias à nossa confissão de fé, vamos dizer assim, ou aos valores que são empregados ou considerados dentro do ambiente pentecostal. Então, podem ser considerados, inclusive, inúmeros, vários. Então, vários desses ataques podem descaracterizar o que é ser pentecostal hoje, né? Ou o que deveria ser, consideramos como pentecostal. A gente sabe que tem vários níveis de pentecostalismo, se fôssemos entrar em maiores detalhes, certo? Mas a gente não vai entrar nessa questão agora. Deixa para chegar na lição 8. A lição 9, a sutileza do movimento dos desigrejados. Esse é um outro problema que também é uma consequência da relativização da Bíblia, porque a pessoa começa a colocar aqui a ideia de comunidade
não é algo fundamental ou não é algo estritamente necessário. Eu posso viver fora da minha comunidade, eu posso viver fora do ambiente eclesiástico, do ambiente da igreja. E isso é muito prejudicial. É a pessoa querer ser crente e não querer os crentes em volta, né? É você querer abraçar Deus, né? E você desconsiderar todo o corpo dele, né? Que é a igreja. Então, é um pouco estranho isso, né? Vamos pensar, né? Do ponto de vista bíblico, muito estranho, mas esse movimento ganha cada vez mais força, né? E por que isso acontece? Por equívocos, falhas que pessoas cometem, que dão combustível, né, dentro do ambiente eclesiástico, minam, vamos dizer assim, um pouco a cabeça, né, as questões emocionais e psicológicas de algumas pessoas. Isso não justifica aquela pessoa ficar desigrejada, né, vamos dizer assim, mas é um combustível que faz com que isso venha a acontecer. Então, a pessoa que está nesse caminho, ela deve realmente considerar-se, né, que está errada, mas a igreja também tem que pensar se ela não está contribuindo para empurrar pessoas para fora desse ambiente. Então, temos que pensar nessas duas perspectivas. A gente vai destacar isso aí um pouco melhor na lição 9, né? A lição 10, a sutileza quanto à prática da mordomia cristã. E é interessante, né, que a mordomia cristã é cuidar das coisas de Deus. E isso pode envolver diversos elementos, diversas coisas. Podem ser objetos, podem ser pessoas, podem ser a própria comunidade, ou seja, tem inúmeras questões que podemos e devemos considerar. A lição 11, a sutileza das mídias sociais. A coisa está tão exacerbada dentro desse ambiente de mídia social que tem coisas que já não são nem mais sutilezas, né? São coisas descaradas. A questão da sutileza, talvez a gente possa colocar, é que isso vai contaminando parte do nosso ambiente, né? Parte da nossa comunidade. E aí, algumas pessoas do nosso meio começam a absorver problemas, né, que essas mídias elas provocam. A mídia social por si só ela não é problema, certo? O problema é o que as pessoas fazem com ela. A lição 12, a sutileza da espiritualidade holística. E por último, a lição 13, resistindo às sutilezas de Satanás. Bom, temos aqui um rápido panorama, a gente vai avançar agora aqui para a lição específica de hoje, a lição 1. E como esse conteúdo está sendo ministrado ao vivo, ao final desta aula, eu vou abrir um espaço para eventualmente perguntas e respostas e a gente finalizar a nossa aula de hoje, né? Bem, a lição 1 aqui fala sobre as sutilezas de Satanás e tem como texto áudio o seguinte, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A verdade prática diz assim, de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. E a leitura diária aqui tem uma série de textos bíblicos que recomendo fortemente que os irmãos a considerem a sua leitura, certo? Principalmente o próprio texto que a gente vai usar como base, né? Que é em 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Tem um trecho lá que pede, né? Para lermos o versículo 1 e 3, depois pede para ler o versículo 4 e 5. E na você estender até o versículo 7 também faz muito sentido, tá certo? Bem, vamos considerar aqui então inicialmente o próprio texto base que a lição bíblica recomenda que nós venhamos a fazer uso dele. Bem, diz assim em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 5. Lembrando que a carta de Timóteo, né, foi o apóstolo Paulo dando orientações a um jovem pastor, né? Então, só para os irmãos entenderem esse contexto de qual foi, digamos, a motivação, né, uma das motivações para a escrita dessa carta para um jovem pastor, né, e a experiência do apóstolo Paulo recomendando que ele tivesse cuidado sobre questões que iriam ocorrer dentro do ambiente da igreja. E isso não se aplica apenas à igreja que Timóteo pastoreava, mas sim também a toda a comunidade, a toda a igreja nos dias de hoje. A gente consegue constatar isso de forma muito clara, né, precisa isso. Diz assim o versículo 1. Mas o Espírito diz que nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. E o apostatar é até interessante. Apostatar é aquela pessoa que, de forma deliberada, ela nega a fé. É aquela pessoa que teve conhecimento da verdade e ela abandona a fé. Mas é uma forma de abandonar a fé tão abrupta, o corte, que isso
é uma das coisas mais chocantes que podemos eventualmente considerar. Por quê? Não é uma pessoa que não tem conhecimento da verdade. É que as pessoas que eram ditas crentes, né, cristãos, no nosso contexto, elas simplesmente, por diversos fatores, eventualmente, lógico, né, não são fatores externos, mas que ela é consumida por isso e ela resolve se deliberar de forma absurda contra a Igreja de Cristo, contra o próprio Deus, né? Ele abandona a fé. Aí diz aqui o que acontece com essas pessoas: dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E se formos considerar, isso acontece muito nos nossos dias. Que são o quê? Falsos profetas, falsos mestres, que professam e ensinam coisas que são absurdas dentro do ambiente religioso, né? E para alguns, inclusive, choca até mesmo quem nem sequer é religioso, né? Vez por outra, a gente vê situações na grande mídia, infelizmente, né? Envolvendo pessoas que seriam líderes de uma igreja, de uma comunidade, cometendo os mais diversos absurdos, né? E ensinamentos, inclusive. Então, essas questões, elas são muito presentes nos nossos dias. Aí diz o versículo 2: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, lógico, né? Eles vão considerar e vão falar mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, né? A cauterização aqui é o sinal que eles estavam insensíveis à verdade, vamos dizer assim, à própria consciência, né? Eles entendem que aquilo é o correto, aquilo não tem como não ser diferente. Então, por isso que a gente consegue, inclusive, perceber que alguns ambientes que professam uma teologia da prosperidade é equivocada, lógico que a prosperidade está na Bíblia e tal, mas a gente sabe que tem um desvio por parte de algumas congregações, de algumas igrejas, de alguns pastores, líderes, que professam que a prosperidade é um sinal da bênção de Deus e a falta dessa prosperidade seria um sinal que Deus não está contigo, né? E essa prosperidade essencialmente está alicerçada a dois fatores: a dinheiro e a saúde. Então, se você não tem dinheiro e não tem saúde, é porque você não está bem com Deus. Se você tem os dois, é porque você está bem com Deus. Um pensamento totalmente equivocado e antibíblico, né? Só para vocês entenderem. Mas para algumas dessas lideranças, não adianta você expor que não é assim, porque ele está cegamente nesse caminho. Ele está confiando plenamente que essa é a verdade e ensina isso para as pessoas, né? E, infelizmente, algumas pessoas são enganadas por esses mestres, ou falsos mestres. Versículo 3: proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. E é interessante, né? Proibindo o casamento. O casamento é algo natural, né? Algo que o próprio Deus estabeleceu. Então, esses mestres, esses falsos mestres, esses enganadores, chegam ao ponto de fazer o exato oposto do que Deus pediu, do que Deus orientou. Então, Deus orientou que é bom que o homem esteja acompanhado. Não é bom que o homem esteja só, né? Lembra que teve lá esse relato em Gênesis. O próprio Deus constatou isso. Ele entendia que o homem precisava de uma mulher, precisava ter a parceria, uma união. E aí chegam líderes e dizem assim: não, é melhor você não casar, não é para se casar. E a gente percebe que isso está cada vez mais evidente, né? Quantas pessoas hoje não querem se casar mais? Então, por quê? A cultura, a sociedade, líderes, então assim, vão orientando nesse sentido, né? Então é uma coisa muito complicada. Versículo 4. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Versículo 5, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, de alguma forma, até apresenta-se aqui um combate, um remédio para esse contexto, de como enfrentar. Bem, temos aqui alguns objetivos na lição bíblica, que são mostrar que a igreja está sob ataque de Satanás, descrever a natureza do ataque, elencar as esferas do ataque e, por último, pontuar os instrumentos de proteção da igreja. Então, são temas aqui muito interessantes. Inclusive, esses temas, essas questões, a gente vai, de forma persistente, de alguma forma, tocar nesses assuntos ao longo do trimestre inteiro, certo? Porque o tipo de ataque que vai ocorrer, por exemplo, no casamento, né, ao divórcio, vai
está alicerçado com a natureza do ataque que vamos mencionar hoje. Vai estar alicerçado com as esferas do ataque. E por aí vai, certo? É só para os irmãos entenderem que essa lição 1 é um alicerce muito importante para as demais. Bem, aqui no subtópico 1, né, que fala sobre a sutileza do ataque, e no tópico 1 fala que a igreja sob ataque. Então isso aqui, só esse tópico 1, ele é uma afirmação categórica. A igreja está sob ataque. A igreja não será atacada. A igreja já está sendo atacada. Ela já foi atacada e continuará sendo atacada. Isso é um fato. O que muda, e algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de perceber isso, é a estratégia. É como essas coisas ocorrem. Porque, ao passar do tempo, vamos pensar até interessante, né? Pensar numa batalha, né? E aqui, a ideia de ataque, o que for, é uma batalha de fato. Mas pensar numa batalha militar, se um exército ele está enfrentando um inimigo e ele sabe quais são as estratégias desse inimigo, os ataques desse inimigo, o que é que aquele exército que está fazendo esse conflito, nesse confronto, ele vai fazer? Ele vai se preparar, ele vai se municiar, vai se defender para que aquela estratégia de ataque não venha a ter mais efeito. Então, algo absolutamente comum, vamos dizer assim. Então, se a partir desse ponto que, de certa forma, esse exército está preparado para enfrentar essas investidas do inimigo, o que é que o inimigo vai fazer de forma inteligente também? Ele vai procurar mecanismos, brechas, meios para que possa executar tal coisa. Então, esse é um fator muito interessante a considerarmos. Então, isso vai se repetir dentro do ambiente da igreja e, por ela estar sofrendo esses ataques, ao passar do tempo, os ataques vão mudando de comportamento, de modelo, e a gente tem que se adequar a isso, para podermos suportar esses ataques. Aí diz aqui a lição, né? O fato de fácil constatação é que a oposição sistematizada às verdades cristãs cresce nas últimas décadas em escala exponencial. Essa constatação que o pastor José Gonçalves coloca faz muito sentido. Por quê? A própria Escritura Sagrada fala que no passar do tempo as coisas vão piorar. Fala que a volta de Jesus vai preceder o quê? Uma piora estruturante da sociedade. Então faz muito sentido essa afirmação. Estamos tendo guerras agora, né? Rússia, Ucrânia e por aí vai. Essa guerra, se Jesus demorar um pouco mais para vir, vai acabar. Vai surgir outras e vão surgir outras. E talvez cada vez mais impactantes na sociedade como um todo, né? No mundo como um todo. Isso tende a ser algo que vai piorar, que vai persistir. A mesma coisa a gente fala, por exemplo, do comportamento quanto à imoralidade sexual ou casamento, né, que a gente vai estudar um pouco mais à frente. De igual forma, alguns observam nossos pais, vamos dizer assim, já olha que a nossa geração já está com um comportamento muito aquém do que deveria ser. E talvez a nossa geração, quem tem lá seus 30 e poucos anos, olha para os adolescentes de 15 anos, 14 anos, 16 e fica, rapaz, que geração que tá vindo agora que parece que tá pior, né? E imagina só os filhos desses adolescentes, como deve ser. Então, assim, é um contexto que vai ficando indicando um passo atrás da sociedade, né? Enorme, né? Eu digo da sociedade como um todo. E a igreja está nesse meio e sofrendo ataques, né? Por essas pessoas, inclusive. Então, vamos aqui avançando um pouco mais. Se em anos passados as perseguições e conflitos bélicos eram os instrumentos usados, hoje isso acontece de forma muito mais sutil. Isso que ele faz aqui menção, certamente era a perseguição que era física, que os cristãos, né, sofria, a igreja sofria. Então, a perseguição era muito, assim, o comum, vamos dizer. Você é crente? Vai morrer. Você é crente? Vai passar por perseguição. Você é crente? Vai ser preso. Só que com o tempo, e com o avanço do próprio cristianismo, por exemplo, né, não foi só o cristianismo, outras religiões também. A gente não passa, em tese, perseguição por ser crente. Lógico que tem exceções em alguns países, a gente sabe disso, alguns irmãos sofrem por isso. Mas esse ataque que outrora era físico, corpóreo, né, restrição de liberdade e por aí vai, agora é um ataque muito mais sutil, né, como a própria lição sugere, e muito mais prejudicial. Por quê? Porque ele vai no encontro dos valores,
no encontro do pensamento, da reflexão, do que é correto, do que é errado. Então, isso é muito mais prejudicial do que a prisão ou, eventualmente, a morte. Por quê? Esse tipo de conduta vai minando a igreja, ou seja, vai criando estruturas para que possam eventualmente derrubar uma congregação, derrubar uma comunidade, certo? Então isso é muito importante. Inclusive fazer com que igrejas percam o caminho. E quando falo igreja, não é uma igreja apenas aquela congregação local, às vezes a igreja, a liderança como um todo de um estado, de um país. É só observar o que aconteceu em alguns anos atrás com divisões que ocorreram dentro da igreja, por exemplo, presbiteriana, né? Alas da igreja aceitando casamento de pessoas do mesmo sexo, liderança de pessoas do mesmo sexo e outros fatores mais. E as igrejas foram rachando entre elas. Então, minou, né, parte da igreja, e parte da igreja foi, digamos, dilacerada, né? Foi separada, né? Isso é um absurdo, mas isso aconteceu, certo? Bem, aqui fala, elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã, como falei aqui algumas. O segundo ponto que o comentarista apresenta é o alerta para o povo de Deus. O fato de fácil observação das Escrituras é que Deus sempre manteve seu povo sob alerta. Isso aí é evidente. Deus sempre alertou o povo no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Ele avisava as pessoas que tinham que se deter aos princípios que ele estabeleceu, que, por sinal, é mais importante, não é só mais importante, mas é útil para a gente. Os princípios de Deus, eles são bons para a gente. E a gente tem a sensação que parece que alguns, né, quem está se privando do que seria bom, e o que Deus está pedindo para a gente é algo sacrificial ao ponto de perdermos os deleites, né? Mas, na verdade, a orientação divina é para a nossa própria preservação, é para o nosso próprio bem. Bem, um terceiro ponto que também apresenta a igreja na reta final. E o comentarista coloca aqui alguns pontos que eu quero destacar. A sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus preveniu a igreja de que isso aconteceria. Isso aí está em evidência, né? Todo o texto bíblico mostra isso. Mateus capítulo 24, Apocalipse também fala sobre isso. E várias recomendações do próprio apóstolo Paulo, as cartas pastorais, mencionam isso também. Bem, além desse fator, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos, como mencionamos aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. É uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja. E isso é interessante, que aquilo não foi uma orientação apenas para Timóteo. Ela foi além disso do que foi para Timóteo. Então, é atemporal, de certa forma. Não foi só para aquele período de tempo. Vai além desse tempo. E nesse aspecto, o apóstolo Pedro também disse que o derramamento do Espírito fazia parte dos eventos dos últimos dias. Atos capítulo 2, versículo 17. E de forma semelhante, o apóstolo Paulo descreve como os homens se comportariam nos últimos dias. 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao 7. É interessante que Deus também dá uma resposta para essas questões e de como enfrentarmos ela. O próprio derramamento do Espírito Santo, a ousadia que Deus colocou sobre a igreja, o Espírito Santo manifesto, esse plus, né? Esse revestimento de poder para poder ministrarmos a palavra de Deus, para levarmos ela para todo mundo, é um mecanismo de combate a esses ataques que nós sofremos. Então isso é algo muito interessante a pensarmos, tá certo? E uma outra questão também que ele colocou é que os ataques de Satanás não tem dia, né, não tem hora, né, a gente tem que estar em alerta total, né, a todo momento. Até porque, até brinco, né, com algumas pessoas mais próximas, a gente tem crente que tira as férias, né, tira férias, tem um tempo de descanso e por aí vai. Mas para Satanás, ele não tira férias, ele está sempre em alerta, ele está sempre atacando. E nós é que devemos mantermos em alerta. Inclusive, é uma estratégia de Satanás. Eu estou um pouquinho gripado, aí eu vou pedir licença para poder aqui me... Pronto. Vamos lá. Quem faz ao vivo é assim mesmo, né? Senão vai ficar complicado aqui a administração da aula. Bem, como eu estava falando, Satanás sempre está em ataque. E nós deveríamos estar cientes disso. E quando a gente pensa que o nosso inimigo está parado, está ausente, ele não está considerando o atacar, é muito pelo contrário. Talvez você está exatamente sofrendo os ataques. E uma coisa interessante é que para Satanás, para o inimigo,
inimigo, né, das nossas almas, é interessante que a gente desconsidere um pouco a existência dele, o poder dele, a influência dele. Não quer dizer que ele é mais forte do que Deus ou que se compara com o poder de Deus. Não é isso a questão. Mas ele tem muito poder. Isso aí é inegável. Ele tem muita influência. Isso também é inegável. Ele também sabe muito bem como atacar. Por quê? Tem uma coisa que é interessante. A gente for pensar com pessoas, né, comuns, o tempo de vida, a experiência nos traz muito ensinamento por si só. Então imagina Satanás sabendo o comportamento humano desde a história, desde o início da história. Então ele acompanha isso. Ele sabe, vamos dizer, os gatilhos que fazem uma pessoa eventualmente a pecar e por aí vai. Então ele conhece muito bem a lógica e a natureza humana. Não como Deus, lógico, mas ele conhece muito bem. Então, é um atacante muito sagaz. É um atacante com muito poder. Então, a gente não pode considerarmos que é algo que pode ser deixado de lado, pode se desconsiderar. Isso pode ser um sério problema, tá certo? Vamos avançar aqui um pouco mais. O tópico 2. O ataque é de natureza espiritual. Esse aqui é um dos pontos. A gente não pode se restringir e cair na armadilha de pensar que o ataque é só espiritual. Mas o ataque é espiritual. Para alguns, dentro do ambiente já eclesiástico, tal, e até mais os pentecostais, alguns vão muito por esse caminho, que o ataque só é espiritual, e é só esse caminho. Tudo é por ordem maligna, né? É pelo próprio Satanás, são os demônios, e é sempre assim. A gente sabe que isso existe e que isso acontece, mas não é só isso. Então, vamos primeiro ficar aqui no tópico que é de natureza espiritual. Quando fala aqui sobre espíritos enganadores e demônios, é lógico que isso aqui não é exatamente o demônio materializado que vai chegar e vai fazer as coisas. Não, não é isso. Não é o espírito enganador, não seria ele de forma corpórea chegar aqui e ficar instruindo as pessoas a fazer as coisas erradas. Não. Mas é a atuação deles na vida das pessoas. Pessoas que são usadas por esses demônios. E isso existe. E essa é o ataque da natureza espiritual, que pode ser por possessão demoníaca e pode também ser por opressão demoníaca, que são coisas distintas, tá certo? É importante falar isso. O crente, ele não pode ficar possesso, mas o crente ele pode sofrer sim uma opressão do mal, uma opressão maligna. Então, ele tem que ter muito cuidado, porque esse ataque ele pode acontecer pela opressão, certo? Maligna na vida da pessoa, e pode também ser pessoas em volta que estão também sofrendo aquela opressão maligna, que estão reverberando, né, aquela atitude, o comportamento para a sociedade como um todo, e inclusive chegando à igreja, chegando às pessoas, bem como pode ser uma pessoa que está possessa por um demônio, e aí impactando e prejudicando a pessoa e a igreja e por aí vai. Então, a gente tem que entender que os elementos sobrenaturais, eles estão ocorrendo. Aí sim, temos que ter a discernimento do espírito para poder identificar se aquilo é de natureza, vamos dizer, humana ou de natureza demoníaca. Mas, de qualquer maneira, a gente não está negando ou não está desconsiderando que existe um ataque. Um ataque existe. A gente pode estar em dúvida de que natureza é esse ataque. Mas uma coisa é certa, independente de ser o ataque de natureza maligna, sobrenatural, né, espiritual ou de natureza humana, vamos dizer assim, moral, a gente tem que se defender. A gente tem que saber combater esse bom combate, tá certo? Agora, se a pessoa consegue identificar qual é a natureza desse ataque, fica mais fácil, talvez, saber como suportar, como enfrentar. Partindo daquela ideia, daquela analogia do combate, né? Um exército inimigo, se você consegue identificar de qual natureza ou qual tipo é o ataque, você pode ter mais mecanismos de suportar, de enfrentar essa batalha, né? E, inclusive, temos a referência em Efésios capítulo 6, que fala, inclusive, da armadura espiritual e por aí vai, né? Bem, no subtópico 2, fala sobre o ataque de natureza moral. O ataque de natureza moral, ele pode vir de natureza humana e pode vir de natureza sobrenatural. Por que eu quero falar que na natureza moral ainda existe o espiritual? Porque se pode existir a possessão e a opressão maligna, isso vai reverberar em alguns momentos no quê? Na conduta moral da coisa, da pessoa, daquela comunidade, daquele grupo, seja ele externo à igreja, seja dentro da igreja. Então, temos que entender que
A questão da natureza moral, ela é inclusive muito sorrateira, né? Sutil. Por quê? São passos pequenos que são dados em direção ao erro. Não é um passo grande. Não é um passo grande. Vamos pensar que é uma questão polêmica que teve recentemente, que foi sobre aborto. E alguém vai pensar assim, não, mas o aborto é crime, tá certo? O Brasil considera o aborto como um erro. Em geral é isso, aborto é errado. Mas depois diz, não, mas aí tem algumas exceções. Aí quais são as exceções? Aí começa a colocar as exceções. Se for fruto de um estupro, no nosso contexto, nossa legislação. Se for colocar em risco a saúde da mãe, isso de colocar o risco da saúde da mãe faz muito mais sentido na minha concepção. Por quê? Porque se tiver que escolher entre uma vida e outra, se opta pela vida que já está, digamos, mais madura. A vida que tem um psicólogo já, um elemento psicológico já envolvido, né? Então, não estou querendo dizer que é permitido, mas existem discussões sobre esse sentido. Aí você entende, algum vai abrir mão, não. Realmente nesse sentido pode passar, porque tem a vida dessa pessoa, né? Tem que preservar, a saúde dela está em jogo. Aí depois começa a colocar, não, mas essa criança nascer e ela passar por dificuldades financeiras, não ser bem cuidada, não é melhor acabar com isso agora? E aí você percebe que alguns vão dar passo nesse sentido. Aí depois desse ponto começa a se discutir. Ah, mas se a criança nascer doente, não era melhor que ela nem nascesse então, já que tem uma doença severa? Então perceba que esses comportamentos eles vão sendo dados passos curtos, não são passos largos. Não é chegar assim e dizer, vamos lá, qualquer pessoa por qualquer motivo chega e aborta. Faz um aborto, né? Dentro de uma clínica, o que for. Não é assim. São passos curtos. E esses passos curtos, eles são, ou pequenos, né? Ou pequenos degraus, eles são mais difíceis de serem percebidos, né? De maneira geral. E isso pode ser algo muito perigoso, né? Porque pode fazer com que a nossa mente, como aparece aqui no próprio texto da lição, ela vai se cauterizando, né? Ela vai se adaptando, vai não sentindo mais o erro, né? Ele vai sentindo a normalização do equívoco, do pecado. Isso é muito prejudicial, lógico. Bem, o terceiro tópico fala sobre as esferas do ataque. Temos a esfera religiosa, e essa esfera religiosa é uma das que são mais prejudiciais. Por quê? Porque é o ataque interno. O ataque interno, ele como é que eu poderia falar? Ele talvez seja o mais difícil da pessoa perceber. Temos de duas formas. O ataque entre religiões, né? Uma outra religião, que tem uma visão distinta da outra, faz um ataque. Beleza. Tem um ataque no ambiente de visões distintas de religião. Pode acontecer? Pode. Mas também tem aqueles que ocorrem dentro da própria igreja. Então vamos pensar que a maior parte da minha audiência, né, a pessoa que está acompanhando a Escola Bíblica, da comunidade, é da Assembleia de Deus. Né? A maioria da Assembleia de Deus. O que vai acontecer? Alguns ataques vão ocorrer dentro da sua Assembleia de Deus. Aí você pode pensar assim, pode ser a Assembleia de Deus, a convenção geral, né, o seu estado como um todo, mas pode ser dentro da sua própria comunidade, na sua congregação local. Quando alguém vai e aparece com uma nova doutrina, com um novo pensamento, certo? Vou dar aqui só um rápido exemplo aqui para os irmãos. Na lição passada, da escola dominical, uma pessoa chegou assim e afirmou, né? Estava acompanhando a lição, inclusive nem estava com o professor, estava com um aluno lá, estudando, acompanhando os irmãos, e alguém falou assim, olha, vai chegar o tempo que vai ter a marca da besta do anticristo, vai ser o chip, e tem que fugir do chip. E fiquei, meu Deus, como é que tá nesse tempo ainda, né? Do chip, né? Já até passou essa parte do chip, né? Essa conversa do chip. Ela disse, onde é que a irmã viu isso, né? Perguntei assim, né? Onde é que a irmã viu que isso é um chip? Essa é um chip? Aí, mas como é que ela sabe que é um chip? Mas como a irmã entendeu que é um chip? Não, porque é um chip. Aí, e porque o chip não tinha argumento, né? Era chip porque era um chip, mas esse é o argumento dela. Aí eu fui falar que essa ideia do chip foi a convenção, a construção que se teve. Não estou dizendo que não vai ser o chip. Até eventualmente poderia ser, mas a questão é, o chip vai ser algo, se fosse o chip, né? Vai ser algo voluntário, a pessoa vai colocar, vai saber para que é para comprar e vender, que era para poder se identificar e fazer parte da comunidade, vamos dizer assim, do anticristo. Então, tudo isso vai ser algo voluntário, por incrível que pareça. A pessoa vai optar, ou pode não optar por fazer, escolhendo as consequências, lógico, né?
Então isso é um ponto. Mas por que que a pessoa tinha confiança que era o tal do chip? E aí começa a construir todo um enredo, um medo por trás, e por aí vai. E ao longo do tempo isso mudou, já foi tatuagem, já foi código de barra, e por aí vai. Daqui a 10, 15 anos já vai ser outra coisa, já vai ser um chip colocado na cabeça, já tem desenvolvimento quanto a isso, né, para utilizar equipamentos, né, eletrônicos, máquinas, a pessoa controlar com a mente, né, chegar lá, fazer um objeto se mexer, a pessoa tá sem um braço, sem a perna, fazer andar, só pensando, né? Então, e fazer o braço mecânico mexer, por aí vai. Então, daqui a algum tempo vão dizer que é isso. E daqui, sei lá, 50 anos, se porventura Jesus não voltar antes, vai ser outra coisa, 100 anos. Então, assim, é uma ingenuidade muito grande. Só que isso, qual o problema? Porque alguém pode dizer, não, mas isso é algo muito besta, né, Roberto? Não, não é besta, porque tira o foco. A pessoa fica preocupada com a questão que é totalmente periférica. Isso não faz nenhum sentido a pessoa gastar energia com isso. Então, outro fator interessante que até o irmão comentou na hora. Ele disse assim, mano, a gente crê que a gente vai partir, né, antes disso. Então, assim, se a gente crê dessa forma, a gente não tá gastando energia à toa, né? Se a gente entende que vamos estar partindo antes da manifestação do anticristo, tudo isso que a gente está discutindo, se é chip, não é chip, o que for, é algo muito periférico. Não estou dizendo que não é importante, mas a gente tem tanta coisa para aprender para poder depois ficar discutindo sobre isso. Então esse é um ponto. E essas discussões podem minar coisas periféricas, minar o essencial. Eu estava numa lição que tinha um conteúdo muito mais profundo, importante, e que talvez parte das pessoas não tinham esse conhecimento da lição bíblica em específico naquele dia. Eu estava fugindo do assunto, perdendo o enredo do que poderia ser ministrado, deveria ser ministrado, e colocando questões que são estranhas à própria confissão de fé da Assembleia de Deus. Por quê? Porque a gente em tese, né, a maioria pelo menos deveria ser, do ponto de vista de instituição, né, é pré-tribulacionista. Então não faz muito sentido essa discussão. Mas só para os irmãos entenderem que isso pode gerar problemas e, inclusive, fazer com que pessoas continuem repetindo o equívoco, né? Porque aquela pessoa que estava repetindo que era o tal do chip, ela aprendeu e viu em algum lugar. Onde foi isso? Na Bíblia eu sei que não foi, tenho certeza. Porque ela viu em alguma fonte e está repetindo e repercutindo o erro. Então tem risco dela fazer ou continuar fazendo isso e mais pessoas irem pelo caminho equivocado. Estou dando apenas um exemplo, né? Podem ser inúmeras outras características, certo? Podem ser de coisas mais básicas e coisas mais complexas. Isso que eu acabei de mencionar para os irmãos poderia ser considerado algo um pouco periférico, né? Mas pode sim ter coisas muito mais importantes e que estão afetando a sua comunidade, a sua igreja, né? A gente tem que estar muito atento quanto a isso. Voltei aqui. Vamos avançar um pouco mais. Dentro da esfera religiosa, já comentamos, né? Temos a esfera social. Aí a esfera social geralmente acontece por meio de instituições. Como assim instituições? Família, empresas, o próprio Estado. Isso é a esfera social. São as comunidades, os meios a quais nós interagimos. A faculdade, a escola. Então, esses ambientes, a própria igreja também, lógico, né? São ambientes sociais. E esses ambientes sociais, eles vão sofrendo ataques. Ataques de quem? Produzidos pelo próprio homem, pela sua malignidade, pela própria consequência do pecado e também pelo próprio Satanás. Lógico, né? Ele vai atuar querendo minar e desestabilizar. Uma das coisas mais interessantes também que isso acontece é exatamente a ideia de hierarquia. O ataque contra a hierarquia está sendo algo muito forte nos últimos dias, pelo menos eu percebo assim. Eu sou professor, né, de forma profissional, né, minha atividade profissional é ser professor, mas existe, de certa forma, e eu percebo assim, por minha pouca experiência, que os alunos estão cada vez mais não respeitadores ao professor. Olha que interessante, né, ou triste, na verdade, né. Então, uma questão que está sendo treinada as pessoas para sempre serem rebeldes, sempre serem inconsequentes com seus atos, não respeitar muito bem as autoridades dentro dos ambientes em que elas estão inseridas, envolvidas, né? Uma sala de aula,
a autoridade é o professor. Numa igreja, a autoridade é o pastor. Numa empresa, a autoridade é o gerente, é o presidente da empresa. Então, não quer dizer que eles são os mandões e que sempre estão certos e por aí vai. Não é isso, não tem nada a ver com isso. Mas existe uma hierarquia, deveria existir um mau respeito e por aí vai. Dentro do casamento, vai existir também uma hierarquia. Né? Então, no casamento é mais interessante porque a ênfase da própria lição bíblica que menciona um pouco sobre isso é que dentro do casamento existe uma hierarquia. Que é quem que está nessa hierarquia? O homem, o macho, né? O pai. Essa é a hierarquia. Então, o que é que a sociedade faz? Ela quer inverter a hierarquia. E é interessante, né? Não é nem mais igualdade. Igualdade foi o passo. Lembra que eu falei dos passos? A conversa de igualdade é do primeiro passo. Não, a gente não quer ser melhor. As mulheres, em tese, né, assim. A gente só quer ter o mesmo papel. Olha que interessante. É o papel, não é a importância. Porque são coisas diferentes. Ele está falando de papéis, não está falando de importância. Importância, inclusive, para Deus, homem e mulher são exatamente iguais. Exatamente relevantes. Mas tem papéis diferentes. Certo? E não quer dizer que um papel é melhor do que o outro. Né? E aí eu faço até uma parafraseando, talvez quem assistia o Homem-Aranha, né, o desenho, ou li os gibis, né, tem uma frase do tio Ben, né, que é o tio do Homem-Aranha lá, né, do Peter Parker, que ele falava, né, quanto maior os poderes, maior as responsabilidades. Então, na verdade, aquilo que parece ser um melhor destaque, ou uma posição de mais visibilidade, vai gerar também de forma proporcional maiores responsabilidades, maiores cobranças. Então, aquilo que poderia parecer eventualmente uma posição de destaque, algo muito positivo, vai trazer responsabilidades e consequências equivalentes. Então, no fim das contas, não é tanta vantagem assim, certo? Então, é algo equivalente. Então, só para os irmãos terem essa dimensão. Então, o que aconteceu ao longo do tempo é, as mulheres, em tese, vão ter posições análogas, semelhantes ao do homem, né? E aí, depois passa o quê? Não, eu quero estar na liderança agora. E aí, o homem que fica nele. Por quê? Porque socialmente, inclusive hoje, né, parece que você não pode falar o contrário mais. E isso não tem a ver com machismo ou feminismo, né? Alguém vai dizer que é machismo, feminismo? Não, isso é uma discussão periférica, inclusive. Isso aí é um ataque sorrateiro para destituir ou minimizar ou minar as autoridades. E isso vai acontecendo em várias esferas sociais de diversas formas. Quando eu falei lá de professor e aluno, não tem nada a ver em relação a sexo ou não, porque é a posição de professor. O professor pode ser uma professora, pode ser uma mulher. Quem está na hierarquia ali é aquela mulher, é aquela professora. Pouco importa se quem está na posição de aluno seja homem. Aquele homem, naquele ambiente, ele tem que se sujeitar à professora, que é a autoridade da sala. Aquela posição trouxe autoridade para ela. Então é só para os irmãos entenderem que a discussão não é exatamente por ser o sexo ou não, e sim existem papéis que estão atrelados. Então, esses papéis deveriam ser respeitados, né? E aí coloca essa questão da igreja, de uma escola, de um trabalho, o que for, isso vai minando e vai prejudicando toda a sociedade. Toda a sociedade vai sendo prejudicada. E isso, não tenha dúvida, isso que está sendo reverberado lá fora, está sendo feito lá fora, vai reverberar, vai trazer para a própria igreja. E as igrejas ficam o quê? Mais fracas. Porque a pessoa vai começar a questionar quem? O pastor, a liderança, de forma equivocada, certo? Algum tipo de questionamento é até natural, porque a própria Bíblia nos impulsiona, né, a fazermos julgamentos e avaliações, certo? Inclusive do próprio pastor, o que não é, em tese, um problema. A questão é, como você faz isso? Como você expõe isso? Aí é um problema, né? Pode ser um problema. Bem, quarto e último tópico, a igreja protegida. O subtópico 1 fala, a exposição da palavra de Deus. O apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo. E aí algo que qualquer criança na escola dominical, né, nas primeiras aulas já sabe, né? É a palavra de Deus e a oração, certo?
É o feijão com arroz, né? Ou arroz com feijão, como você queira falar. O apóstolo mostra aqui que a palavra de Deus possui poder santificador. Ela é um antídoto contra o ascetismo e toda forma de culto falso que o diabo possa criar. Que é interessante. A ideia de culto falso não é que é um culto para Satanás. Não, é um culto que não é para Deus. Um culto que não é feito para Deus não é o culto que adora a Deus. Então, já é um erro. O culto tem que ser feito para Deus. A dedicação é para Deus na igreja. Se tirou o foco dela, por mais nobre que possa ser, a igreja perdeu a batalha. A igreja ficou mais fraca. Então, não precisa necessariamente a igreja fazer o erro. O erro é não priorizar a Deus. Esse já é o erro. Não priorizou a Deus. Pode ser por qualquer motivo, por mais nobre que pareça ser. A igreja não está cumprindo sua finalidade. E aí, cometeu um equívoco, certo? E vamos lá, o apóstolo Paulo também comenta, né? Se essa palavra estaremos desarmados, né? O contexto bíblico que ele põe, né? Quem está falando essa frase aqui especificamente é o comentarista da lição bíblica. Não há dúvida que o maligno tem levado vantagem sobre muitos cristãos porque estes não demonstram perícia no manuseio da palavra de Deus. Fazendo analogia novamente com a guerra, com a batalha, a gente sabe que, vez por outra, em uma batalha, eu sabendo o equipamento que a pessoa vai utilizar e eu tendo estratégias para combater, eu posso me sair vitorioso. Como é que eu aprenderia as estratégias? Lendo a Bíblia. A Bíblia seria o meu manual. São as instruções para poder suportar as investidas do inimigo, do maligno, né? E por último, né, aqui o segundo tópico, a prática da oração. Lógico, né? O contato com Deus vai ser muito positivo e alimento para suportar as investidas, sejam elas de forma sobrenatural e sejam elas de ordem natural, sejam elas de ordem externa à igreja, sejam elas vindo dentro da própria comunidade, da própria igreja. Então, certamente a oração ela vai ser um elemento muito forte. E em alguns contextos, não só a palavra, né, a palavra de Deus e a oração, mas também o jejum, a prática do jejum. Certa vez, né, Jesus, chegou para os discípulos e disse, olha, esse tipo de demônios que estão tentando expulsar não vai sair a não ser com oração e jejum, ou com jejum e oração. Por quê? Então, tinha um elemento adicional para enfrentar aquela batalha. Só mais uma questão que deveríamos ressaltar, né? E como conclusão, vimos que o diabo tem atacado a igreja de formas sutis, né? É uma estratégia muito interessante. Um passo de cada vez, um degrau de cada vez, não vai aparecer, né? Com aquela analogia do desenho que a gente vê em alguns desenhos animados mais antigos, né? Com um rabo, com um tridente, com chifres, e dizer, olha, cheguei aqui, sou Satanás. Não é assim, né? Aí vai assustar qualquer pessoa, né? Até a pessoa que não é crente vai fugir desse negócio. Mas ele utiliza de mecanismos que são muito sutis, sorrateiros, aparentemente com uma boa mensagem, com princípios que podem ser, parece, agradáveis, de união e por aí vai, mas que na verdade é um golpe muito inteligente da parte dele, né, ou esperto, para que possa derrubar a igreja, derrubar comunidades, derrubar pessoas, né, derrubar lideranças. Vamos lá. Essa aqui é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar. Se não tivermos a consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defendermos. É preciso, portanto, conhecer a natureza desse ataque, a esfera na qual ele ocorre e, o mais importante, munir-se das armas espirituais para ganhar essa guerra. Bem, esses os pontos que eu queria apresentar aos irmãos. Lembrando que esse conteúdo, o link para o slide vai estar disponível, né, na descrição do vídeo no YouTube e também no conteúdo do podcast. Você também vai poder acompanhar por lá e baixar o slide. Se algum irmão que está acompanhando aqui ao vivo no Telegram, né, que está tendo acesso em primeira mão, tiver alguma dúvida, alguma pergunta, basta você, no seu equipamento, se estiver acompanhando pelo celular, tem um botãozinho azul ali, você clica nesse botão azul, tem um boneco, esse boneco vai levantar a mão, eu vou saber que você está querendo fazer alguma pergunta, algum comentário, e aí a gente abre espaço para você poder participar. Lembrando que está sendo gravado e vai aparecer, vou colocar isso no YouTube. Então, se você não quiser se expor, não se expõe, né? Mas se não tiver nenhum problema e quiser participar, fica a oportunidade, tá certo? Enquanto, eventualmente, alguém se manifesta, se aparecer aqui eu vou perceber, fica o convite para os irmãos se inscreverem no canal do YouTube, compartilhar esse conteúdo. Vou deixar o link também para o Discord, para que vocês possam acessar também ao canal do Escola Biblicast no Discord. Vai ter muita coisa boa lá, vai ter, como eu falei, algumas questões envolvendo, implantando
a Web 3.0 e NFTs, certo? Vai ser algo muito legal. E quem tiver no início do Escola Biblicast vai se beneficiar de uma forma muito interessante. A gente vai expondo isso aos poucos, porque é uma novidade, né? Mas não quero antecipar muita coisa, já está muita coisa engatilhada, a gente vai colocar um passo por cada vez. Primeiro os irmãos vão entrando no Discord, vão descobrindo um pouco dessa ferramenta, e aí depois a gente vai explicar um pouco de como é que vai funcionar esse ambiente, tá certo? Alguém tem fazer alguma pergunta? Se não, fico muito grato pela sua participação, pela sua cooperação, né? Hoje assistindo aqui, participando ao vivo a nossa comunidade do Escola Biblicast no Telegram. E recomendo que você acompanhe o Escola Biblicast nas redes sociais, Twitter, Instagram e também no próprio Telegram, para que possa ter conteúdos adicionais envolvendo a Escola Bíblica Dominical, a lição de adultos da CPAD, tá certo? Fiquem todos na paz do Senhor, que Deus possa abençoar vocês na Escola Bíblica amanhã, em nome de Jesus. Amém.